Sempre bom estar aqui, a gente gosta muito dessa congregação, a gente já conhece a congregação há alguns anos, não tantos anos assim. Quando ele perguntou a idade de convertido, eu pensei que era de idade assim, sabe, de biológica. Com o coração bem na minha frente, né? Tirar a fotografia vai ser bem legal aqui. Bem, eu falei que era mais de 30, exatamente isso, é quanto eu tenho de idade, mais de 30. E 28 de casamento. Pela graça de Deus, não é nada fácil. Quando me deram o tema, falaram o papel da mulher, eu falei, Teca, é com você. Então ela sempre prepara minhas aulas mesmo, ela está acostumada. Então, acho que eu vou tentar controlar o computador mais ou menos aqui. Alguns temas que me foram sugeridos, subtemas dentro desse papel da mulher. Alguns subtemas que foram sugeridos foram estes, né? Mulher feminista, estranho, não sei, né? Mulher agressiva, fofoqueira, faladeira, vaidosa, dominadora, ansiosa, intrometida, relaxada e submissa. Aí eu fiquei pensando, tá sério? É sério mesmo isso? É para eu falar sobre isso? Aí eu não sei se eu vou sair vivo daqui, né? Se eu vou falar sobre tudo isso, né? E também não tem tempo, graças a Deus. Não tem tempo de falar tudo sobre todos esses subpontos, né, sugeridos aí. Carregou tudo lá. Mas eu pensei também, é dia dos namorados. Eu não posso falar sobre essas coisas. Então vamos criar um clima, pelo menos, né? Eu também sou casado. Eu pensei que se eu falasse alguma coisa mais ou menos assim, com todos esses itens por aí, eu imagino que eu ia dormir no sofá, pelo menos, né? Bom, pelo menos essa noite não, vou dormir na casa da Ednilson, mas eu sei que me espera. E eu casei com uma mulher muito forte. Ela bate em mim. Verdade. Então esses subtemas sugeridos, eu vou suavizar, de certa forma. Porque a vida da mulher, ela já é bem difícil. É ou não é verdade? Só metade que pode falar que sim, né? Pelo menos metade vai concordar comigo. Que a vida da mulher não é muito fácil, né? Uma mulher, ela passou a noite fora de casa. E ela tinha algumas amigas e o marido resolveu ligar para as 10 amigas dela. E ele ligou para as 10 amigas e nenhuma confirmou a história dela. A vida da mulher é muito, muito difícil. Um homem também aconteceu a mesma coisa com um homem. O homem passou a noite fora de casa. E aí a mulher também ligou para os amigos dele. Todos eles confirmaram. Não só isso. Um deles disse que ele ainda estava lá. Veja como a vida da mulher não é fácil. O homem encontra mais respaldo, né, até para as coisas erradas que ele faz. E a mulher, eu não sei se isso tem a ver com um pouco da índole do homem, da mulher, mas enfim, né, é um pouco do relacionamento que os homens e as mulheres têm. Mas qual a importância de falar sobre o papel da mulher? Claro que é muito importante. Essa passagem, acho que ela define bem a importância. Ele diz, voltando um pouquinho lá, né, a mulher sábia. E é isso que nós buscamos, né, mulheres sábias. Meu filhinho, na verdade, né, eu deixei ele em casa para vir aqui. Eu precisei deixar ele em casa. Ele ainda é adolescente, né, um rapaz novo, só 23 anos, né, muito... Mas... quando ele começou a namorar, né, eu já tinha imposto para ele, olha, namorar só a partir dos 18, você não tem maturidade. É claro que aos 16 ele já achou que ele tinha 18, né, ele começou a paquerar já. Né, a gente não gostou, conversou de novo com ele, e quando eu ouvi esse primeiro conselho, a primeira vez que eu ouvi esse conselho de namorar, só depois dos 18, eu era jovem ainda, eu achei um absurdo. Mas quando eu tive meu filho, eu entendi. Meu filho ainda está com 23 anos, eu acho que ele ainda não é maduro. Não é maduro. Bom, vocês sabem, talvez alguns de vocês aqui tenham 23 anos, não sei. Não é? Algum pelo menos ali, né? Então, mas não é uma maturidade, ela não veio ainda. Eu não sei se você sabe, mas há uma nova classificação da adolescência. E que hoje em dia vai até os 30 anos. Você sabia disso? Essa nova classificação da adolescência agora vai até os 30 anos. E eu acho que é verdade, porque eu vejo lá em casa, meu filho, 23 anos ainda é um adolescente. Com 23 anos eu já estava casado. Talvez alguns também já estejam casados aos 23 anos. Já... Tudo bem, isso a gente faz besteira mesmo. A vida é assim. E a gente aprende, isso também faz parte da maturidade. E meu filho me falou,
ele falava sobre algumas moças da igreja, e algumas falavam, essa não, mas outras ele falava, essa é para casar. Ele escolheu uma agora para casar, eu espero que realmente ele case com ela, a gente gosta muito dela. Mas a gente, como homem, diria a mesma coisa. Eu procurei mulheres sábias na minha vida. Porque eu tive uma mãe que foi muito sábia, minhas irmãs puxaram bastante minha mãe, e eu procurei alguém muito parecido com a minha mãe, no sentido de caráter, e graças a Deus, não foi graças a mim, porque eu teria errado com certeza, né? Mas graças a Deus, Deus me deu uma mulher sábia. Ela me disse para falar isso. E a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela trabalha junto, ela não deixa o marido sozinho, pelo contrário, o marido muitas vezes sozinho, homem sozinho, faz o que? Você coloca 100 homens juntos, o que dá? No máximo um acampamento, né? Mas se você quiser começar uma família, coloca uma só mulher nesses 100 homens, aí as coisas começam a entrar em ordem, a gente já começa a encontrar onde é a cozinha, onde estão as coisas, não é? Bom, as mulheres sabem onde estão as coisas, nós homens, né, sabemos como que é. Lá em casa, se bem que lá em casa é diferente, né? Meu filho sempre me procura só para as coisas importantes. Para a mãe dele é só as coisas corriqueiras, onde está o chinelo, onde está a toalha, só essas coisas corriqueiras. Para mim, ele só pergunta coisas importantes. Pai, onde está a mãe? Só coisas importantes. A mulher sábia, ela constrói a sua casa, ela coloca ordem na sua casa. Mas a mulher insensata, com as próprias mãos, ela é culpada, ela derruba a sua casa. E se você olhar no IBGE mostra que a taxa de casamento nunca foi tão grande, mas a taxa de divórcio também nunca foi tão grande. Você sabe quem pede o divórcio no casamento? As mulheres. Talvez com razão, eu daria razão para elas, eu não gosto de homem, né? Mas muitas vezes com razão. Muitas vezes. A gente talvez vai tocar um pouquinho nesse assunto também. Mas é a mulher que toma a iniciativa muitas vezes de fazer isso. Então a mulher sábia. Por isso esse assunto é tão importante, o papel da mulher. Se nós conseguirmos identificar o papel da mulher, a gente consegue ajudar pessoas a serem sábias. Ajudar os homens a ajudarem as suas mulheres a se tornarem sábias. Isso leva tempo, leva muito tempo. Eu sou produto de uma nova caminhada, de um caminho novo, de uma mudança de vida. São meus pais. Meus pais, quando eu os conheci, e eu os conheci desde pequenininho, eu não entrei numa situação muito boa. Eu nasci num lugar muito ruim. Nasci na casa desses dois aí, que estão lá na imagem. Meu pai era alcoólatra. Minha mãe, 20 e poucos anos. Naquela época que você não é maduro o suficiente. Naquela época acho que era já mais maduro. Aos 20 e poucos anos você já era mais maduro. Hoje, o tempo, nós avançamos, somos muito melhores em tantas coisas, mas imaturos em tantas outras. Incrível. Hoje em dia as crianças nascem com os olhos abertos, né? Mas só vão amadurecer lá depois dos 30. Mudou as coisas. Antigamente eu nascia com os olhos fechados e amadurecia bem mais rápido, né? Acho que é melhor colocar uma venda nos olhos do filho logo que nasce, né? Mas meu pai era alcoólatra. E minha mãe, aos 20 e poucos anos, cheia de doenças. Eu lembro de remédios que ela tomava. Mas ela sabia que aquela situação não estava boa. Eles brigavam muito e eu consigo lembrar disso. É uma das coisas que ficou na minha infância, a briga deles. Mas graças a Deus também tem outra história para contar. E daqui a pouco eu conto. E minha mãe começou a pensar em divórcio. Porque a situação realmente era muito difícil, não era só para ela. Para os 3 filhos que ela tinha na época também. E entre eles eu. E depois ela teve um quarto, e graças a Deus as coisas começaram a mudar até desse período em diante. Mas minha mãe trabalhava numa lanchonete e ela atendia vários clientes costumazes que iam sempre. E um deles um dia, que já era costumaz, ele estava lá sempre, todos os dias. Ele perguntou para ela: a senhora não gostaria de estudar a Bíblia? Ela falou: não, eu sou católica. Ele falou: é para católico mesmo que eu estou oferecendo. E ela decidiu fazer um curso por correspondência. E no final daquele curso, uma das perguntas é: você gostaria de receber uma visita na sua casa? E ela, com toda a coragem, porque meu pai dizia: se você aceitar algum crente aqui, eu expulso. E ela, com coragem, marcou que sim. E realmente nós começamos a receber alguém nas nossas casas. E aquela pessoa começou a nos ensinar a Bíblia. Mas as brigas dos meus pais ainda continuavam. Esse também era mais um motivo, o estudo da Bíblia. Ele não queria que ela fizesse isso. E
tantas outras situações que eram levantadas e sem fundamento. Você conhece muitas vezes essa situação. Talvez você está dentro dessa situação atualmente. E brigar não é problema no casal. O problema é não saber resolver os problemas que eles mesmos começam. E nós começamos briga por qual motivo? Qualquer um, não é mesmo? E quando você for velho, graças a Deus, quando você for velho, você vai saber como lidar, porque as brigas não vão parar. Meus pais agora estão fazendo 55 anos de casamento e eles brigam até hoje. Brigam juntos. Até hoje. Eu não sei quem é o casal mais velho aqui, acho que já foi perguntado isso, né? E eu posso perguntar para vocês ainda brigam? É claro, eu sei que sim. Eu sei que vocês brigam. Nós vamos brigar pro resto das nossas vidas como casal. Isso não é o problema. O problema é não saber o que fazer quando você tem que enfrentar o problema. Briga faz parte do relacionamento. Faz parte da dinâmica de comunicação. Até da cultura faz parte. Não é problema brigar, pelo contrário. É isso que fortalece. Mas minha mãe já não aguentava mais. Não só a situação das brigas, mas o alcoolismo do meu pai. Meu pai, eu acredito, não era um alcoólatra assim, ruim. Porque ele ficava até engraçado, eu acho. Né? Porque ele chamava a mãe dele, dizia que ia para a casa da mãe dele. A mãe dele já tinha morrido há muitos anos. Ele não ficava agressivo. Mas só ele ficava feliz, acho. Ninguém fica feliz com um alcoólatra, não é? E ela pensou nisso. Um dia ela estava subindo a escada e eu lembro nós atrás, subindo junto com ela, ela dizendo: ninguém mais pode ajudar essa família. De repente ela parou e ela lembrou: não, alguém pode ajudar essa família. Jesus podia ajudar aquela família. E foi isso que ela fez. Logo ela se converteu, meu pai ainda não. E eu lembro que morávamos no sobrado, eles ainda moram lá. E a gente ficava na parte de cima fazendo devocional toda noite. Toda noite a gente fazia devocional. Ela e os 3 filhos, depois veio o 4. E nós continuamos fazendo devocionais. E meu pai nunca participava. Ele ficava lá na parte de baixo, ligava a televisão, o rádio em volume alto, ele nem queria nem ouvir. Mas um dia ele passou na frente do quarto. Tinha um outro quarto ali perto. No outro dia ele passou de novo. No outro dia ele esqueceu alguma coisa lá dentro. Eu não sei o que aconteceu. Mas num certo dia ele estava sentado ali do nosso lado. E nós fizemos a mesma coisa que fazíamos sempre. Nós cantamos, nós lemos uma passagem e nós tínhamos a oração para ir dormir. Mas naquela oração, meu irmão mais novo, alguns talvez conhecem, né? Ele aparece toda semana junto comigo no programa lá ao vivo. E ele perguntou para o meu pai: pai, o senhor não quer orar? Meu pai falou: eu não sei orar. Eu não precisa saber, é só falar com Deus. E meu pai começou a orar. E de repente ele começou a chorar. E não parava de chorar, e meu irmão mais velho terminou a oração. Aí meu irmão, o Edinho, novamente perguntou: pai, o senhor promete que o senhor nunca mais vai beber? Ele prometeu. E ele cumpriu. Ele nunca mais ficou alcoolizado. Nunca mais vi meu pai daquele jeito. Nunca mais. Logo depois ele se converteu. E eles acharam um ponto de equilíbrio. Um ponto em comum. Um ponto que eles começaram a concordar com as coisas. Eles encontraram entre eles um juiz, alguém que falava para eles o que fazer. Esse era Jesus. Jesus começou a guiar a vida deles, passo a passo. Precisaram reaprender a se relacionar como criaturas novas. Não foi fácil, eles ainda continuam brigando, mas eles ainda estão juntos. 55 anos de casamento. Eu tenho uma boa referência. Uma boa referência. Minha esposa tem uma boa referência também. Os pais dela também ficaram casados mais de 50 anos. Quase 60. Quase 60 anos. Então nós temos, graças a Deus, uma boa referência. Mas nós temos visto também que o quadro familiar muitas vezes ele é repetido pelos filhos. O que você faz, o seu filho está aprendendo. Ele acha que é assim que se relaciona. É assim ou pior, porque nada há que esteja ruim que não possa piorar. O quadro que você apresenta para o seu filho é o quadro que ele vai repetir na família dele e talvez pior. É muito mais fácil piorar. É muito mais fácil. É a lei de Murphy. Conhece a lei de Murphy? Se você pegar um pão, passar margarina no pão e o pão cair, qual é o lado que cai? Você sabe disso. É exatamente isso. Não há nada que esteja ruim, diz também a lei de Murphy, que não possa piorar. Mas há alguém que pode e quer te ajudar. Você vai deixar? Quando meus pais então encontraram esse juiz
que começou a ajudá-los em todas as decisões que eles tomavam, passo a passo. Aí sim a vida deles começou a mudar. Eles encontraram um padrão. Se eu perguntar para vocês quantos centímetros tem essa régua, pelo menos aqui na figura, todo mundo vai me dizer 30 centímetros. E se você pegar uma régua realmente, tamanho real, uma verdadeira, alguém aqui discute com a régua? Alguém aqui acha que não tem 30 centímetros? Todo mundo entra em acordo, não é verdade? A gente não discute mais. Porque está definido que 30 centímetros é 30 centímetros, para mim, para você e para qualquer pessoa. Uma moeda de R$1. Todos nós sabemos o valor de uma moeda de R$1, a gente não discute, vale aquilo. Se alguém quiser te cobrar 90 centavos ou te vender por 90 centavos, fica meio estranho, né? Se for vender, ainda você compra, mas para comprar de você e vender, etc., você já sabe que a coisa muda de figura. Antes, minha mãe fazia as decisões, ela mandava na casa, porque meu pai não tinha condições, porque ele estava desmoralizado. Literalmente, ele estava desmoralizado, ele não se sentia bem com a situação que ele mesmo começou a fomentar dentro do lar, não só com a esposa, mas também com os filhos. Perdeu totalmente o respeito, mas com o tempo ela aprendeu a dizer uma outra frase, daqui para frente, e ela começou a fazer isso da vida real dela: ele decide. Mesmo que meu pai talvez não tivesse forte, ainda não sei, mas ele começou a precisar tomar decisões. Ela aprendeu, minha mãe aprendeu o lugar dela, ela se colocou no lugar dela. E quando a mulher se coloca no lugar dela, ela também eleva o seu marido, ela coloca o marido no lugar dele. E foi isso que ela fez. Ela começou então a deixar ele decidir. Encontraram um padrão. O papel da mulher, então, eu vou tomar como exemplo a minha mãe, porque eu acho que é um bom exemplo. O papel da mulher é como se fosse ser uma ovelha de Jesus. A ovelha de Jesus, ela não tem mínima preocupação, não é mesmo? Ela é guiada por Jesus. Jesus, vamos usar o Salmo 23. Jesus é o pastor. Para aquela ovelha de quem Jesus é o pastor, nada faltará. Jesus cuida de tudo. De tudo. Como é uma ovelha, não vai levar no matagal para comer, vai levar em pastos verdejantes, onde é plano e consiga ser vista. Ela é cuidada o tempo todo pelo pastor. Jesus é o pastor. Como é uma ovelha, é um animal arisco, também não vai levar para uma cachoeira para beber água, vai levar para águas tranquilas. Esse é Jesus, ele cuida de nós dessa forma. Mulheres, deixe que Jesus cuide de você. Quando Jesus cuidar de você, as coisas começam a se encaixar na sua vida, no seu casamento. Se você tiver uma carreira, ótimo. Se não tiver, também, ótimo. Jesus está no controle. Se há necessidade de mudança da sua vida, isso vai acontecer também, porque Jesus está no controle. Tenha paciência, tranquilidade, deixa que Jesus reconheça, ou conduza. Reconheça Jesus como o seu pastor. Reconheça Jesus como aquele que te guia e descanse nas mãos dele. Jesus mesmo disse o seguinte: tive fome e vocês me deram de comer. Ele também disse: tive sede e vocês me deram de beber. Opa, não chegou lá ainda? Ou já passou? Passou. Interessante. Jesus disse lá em Mateus capítulo 25. Sabe, muitas vezes, e os discípulos de Jesus perguntaram: mas quando foi que nós tivemos nessa situação? Com fome, com sede, sem acolhimento, sem roupa, preso. Quando é, Jesus, que te vimos nessa situação? E Jesus responde: todos aqueles que estiveram nessa situação e vocês fizeram alguma coisa, foi para mim que vocês fizeram. Jesus se apresenta de tantas formas diferentes, não é verdade? Se você conhece um pouquinho do Velho Testamento, você pode lembrar disso, que Jesus se apresentou como anjo, como pedra. Nossa, eu poderia falar muitas outras coisas, mas eu não lembro agora. Mas outras formas também Jesus teve, né? Às vezes Jesus se apresenta na forma de aquele traste, sabe? Alcoólatra. Às vezes é Jesus e a gente não reconhece. A gente quer mais se livrar dele. Mulher também, nós homens. Às vezes Jesus está representado na figura da sua esposa, na figura dos seus filhos, na figura do seu patrão, na figura da situação que você se encontra atualmente. Jesus está lá e ele vai cobrar da gente: mas eu estive lá na sua frente
E você não me deu bola? Quando foi, Jesus? Eu não vi. Olha a situação aí. Esposa, então, já falando do papel da mulher, né? Exatamente isso. Seu marido é a oportunidade de Jesus para você crescer. Algumas mulheres, algumas vezes já vieram falar para mim: olha, eu tenho orado muito pelo meu marido. Há anos que eu tenho orado por ele, mas ele não muda. Aí eu fiquei pensando sobre essa situação. Falei: puxa, mas será que a oração não funciona? É um conflito que a gente começa a tentar entender. Eu entendi por quê, que muitas vezes o marido não muda. Porque às vezes não é ele que tem que mudar, é ela. Isso aconteceu na minha casa, quando a minha mãe mudou. E olha, ela 20 e poucos anos, ela tomava muitos remédios, acabou. Não tomava mais remédio, simplesmente. E foi naquela época que eu conheci o que era o amor. Foi naquela época que eu não sabia o que era, não tinha noção do que era amor. E a igreja fez esse papel que eu não vejo de outra forma. Pessoas amarem aquelas crianças, uma delas eu, sem motivo. Não tínhamos nada para oferecer. Então, Jesus muitas vezes vem dessa forma, de marido. Marido também muitas vezes ele vem com fome, né? Com sede. Ele parece um forasteiro, não parece? De vez em quando. Precisa de roupas, parece que estava preso, parece que estava enfermo, né? E você tem que cuidar dele. Que oportunidade que Jesus está nos dando. E um dia ele vai cobrar isso da gente. Jesus conta isso também de outra forma. É como se ele tivesse te dado talentos. E o que você fez com os talentos? Ele dá conforme a capacidade de cada um. Se seu marido é difícil, se a mulher é difícil, vamos falar no caso do marido agora. Se seu marido é difícil, porque Deus confia em você. Não tinha outra pessoa para resolver essa situação. Não tinha outra pessoa. Era você. E Deus confia em qualquer um? Não. Ele confia em pessoas que são totalmente incapacitadas para o mundo. E se são capacitadas demais, precisam baixar o nível. E precisam ficar sentados por uns 40 anos para poder Deus usar. Estou lembrando aqui um pouco da história de Moisés. Era o príncipe do Egito. Mas Deus não podia usar um príncipe do Egito. Ele estava alto demais, talvez arrogante demais, talvez orgulhoso demais. Ele precisou pegar aquele príncipe do Egito e levar para o deserto e ficar por 40 anos com ele lá conversando e cuidando de ovelhas, para ele entender que um dia ele precisaria libertar o povo de Deus, cuidar das ovelhas de Deus. Deus não confia em qualquer um. Ele confia só naqueles que têm capacidade. E nós sabemos disso. Deus dá o frio conforme Deus dá o marido conforme a esposa. Da mesma forma. Porque você é capaz de mudar. Primeiro em você. Não tente mudar o seu marido. Você não vai conseguir. Se você conseguir, ele perde a graça. Então mude você. Quando você mudar, quando você começar a fazer diferente a sua própria vida, as coisas mudam. É como se você tivesse apaixonado. Lembra quando você estava apaixonado? Você orava para Deus: Deus, por favor, me manda um marido. Agora ele te mandou. E aí? Está na hora de agradecer, né? Como? Sirva ao Senhor através do seu marido, através dos seus filhos. O papel da mulher. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se. É difícil. A palavra é estranha. É um palavrão. Aquele livro que foi sorteado aqui chama-se Submissão, não é palavrão. Porque não é. É o poder da mulher. Submissão é o poder da mulher. A gente não tem ideia. Vou dar um exemplo. Se você quiser domar o mar, um ser humano consegue domar o mar? Mas se você quiser navegar por ele, o que você tem que fazer? Submeta-se a ele. Deixa ele levar. Deixa ele conduzir. Você chega vivo do outro lado. Quando você quiser domar o mar, você não vai chegar vivo. Você vai morrer afogado. A natureza toda é assim. O marido também é assim. Ele não nasceu para ser dominado. Se você considerar que seu marido é assim também, sua vida muda. Então submeta-se como se fosse o poder da natureza. E é o poder da natureza, porque Deus criou o homem e criou a mulher. Ambos são diferentes. E eu cheguei a uma conclusão uma vez nessa diferença, que eu nunca vou compreender essa mulher. Nunca. E ela também nunca vai me compreender, graças a Deus. Porque o objetivo do casamento não é esse mesmo. Não é eu compreender minha esposa. Não é. É eu me adaptar a ela. Esse é o objetivo do casamento.
eu me adaptar à minha esposa, eu agradá-la, inclusive, e vice-versa, ela vai fazer o mesmo comigo. E tem mais, a gente vai falar sobre mais daqui a pouquinho. Do mesmo modo, então, as mulheres sujeitem, submetam-se aos seus maridos, a fim de que, veja a transformação, a capacidade da submissão, a fim de que, se alguns deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos, sem palavra alguma, por meio do procedimento da mulher. O poder do silêncio, talvez não seja o caso das mulheres, mas tem um grande poder. Tem um grande poder. Não pregue para o seu marido, nunca, a não ser que você mudar a sua vida aqui, pelo seu procedimento. Deixa ele ver, porque as suas palavras não têm poder nenhum. Quando você fala, ele quer fazer o contrário. Novidade, né? Não é novidade, você sabe que é assim. Todos nós sabemos que é assim, porque essa é a vontade que dá, porque essa é a nossa natureza. Mostre, suas ações falam e gritam mais alto do que as suas palavras. E ele continua dizendo, ele diz que deve ser pelo procedimento da mulher, observando a conduta honesta e respeitosa que ela tem. É dessa forma. E mais, ele diz que a beleza, quem homem não gosta de mulher bonita? A própria mulher, principalmente, né? Eu gosto de ver a minha mulher bonita, isso custa caro, eu sei, mas quem não gosta? A gente tem que pagar o preço. Mas a beleza, a principal beleza que você tem que nutrir na sua esposa, não é no cabelo, não é na maquiagem. A beleza interior, que deve estar dentro dela. Ela deve ser a pessoa autêntica que qualquer pessoa se apaixonaria. Graças a Deus isso aconteceu comigo. E minha família gosta mais de minha esposa do que de mim. Parece que ela que é a filha. É verdade, eu estou falando verdade. Eles gostam dela. Então eu sou muito abençoado. Só tenho que dizer isso mesmo. Eu estou lendo aqui até 1 Pedro, capítulo 3. Vai aparecer aqui um momento ou outro. Então, ao contrário da beleza externa, ao contrário do cabelo, das joias, é o contrário. A grande joia, o grande valor da mulher tem que ser dentro, tem que ser interior, como a passagem diz, no interior, no espírito, no homem interior. É assim que a mulher conquista o marido, pois era assim no passado que as mulheres conquistaram os seus maridos. Melhor para a gente, né? Homens, né? Mas ele está dizendo naquela passagem, o homem tem que ser como Cristo. Você tem que dar a sua vida por sua esposa, assim como Cristo deu a sua vida pela igreja. Você tem que santificar a sua esposa, você tem que olhar para a sua esposa sem rúcula, nem mácula, nem coisa semelhante, porém santa, pura e sem defeito. Sabe quando você vai fazer isso? Quando você der valor para ela. Eu conheci um rapaz que comprou um carro, era um Fusquinha, só dava para comprar aquilo naquela época. O carro era investimento naquela época. Mas o preço que ele pagou, ele ficava lustrando, cuidando e cuidando. Se ele tivesse investido aquele dinheiro na mulher, eu acho que ele deveria ter feito a mesma coisa. Cuidar tanto da mulher quanto ele cuidou do carro. E tem gente que cuida mais do carro do que da mulher. Lustra mais o carro, dá mais valor ao carro do que para a mulher. Nós precisamos mudar os nossos conceitos. Então, qual é a mais fácil? Ser o pastor ou ser a ovelha? Por isso, comecei dizendo lá no começo, mulheres, sejam as ovelhas de Jesus, aprendam como é. Eu até deveria dizer isso para alguns aqui há muitos anos atrás, né, antes de se casar, para você escolher alguém parecido como Jesus, porque ele morreria por você. Foi o que Jesus fez pela igreja. As mulheres têm que fazer exatamente isso, fazer o relacionamento delas em casa como se fosse o relacionamento com Jesus. Como é o seu relacionamento com Jesus? Da mesma forma tem que ser o relacionamento com o marido. Alguém aqui, alguma mulher aqui questiona Jesus? Discute com Jesus? Xinga Jesus de alguma coisa? Só se for por falta de conhecimento, não é? Mas quando a gente conhece Jesus e sabe o que ele fez, a gente já sabe qual o relacionamento que a gente deve ter com ele. Assim como o papel de Jesus é pavimentar o nosso caminho até o céu, o papel do homem, do marido, é pavimentar o caminho da submissão da mulher. A sua mulher talvez só não seja mais submissa a você por causa de você. Porque se você agir como Cristo, ela vai ser submissa a você.
Se você der a sua vida como Cristo deu pela igreja, ela não tem motivo para não ser submissa a você. A igreja faz isso. A igreja, ela não discute com Jesus. A igreja não se rebela contra Jesus. Mas quando a gente olha para a cruz e vê tudo o que ele fez, olha para a vida de Jesus, a gente tem que só dar o braço e torcer. Eu posso não entender tudo. E às vezes eu sinto como nós fôssemos adolescentes mesmo. Nós estamos em casa, seguros, e nossos pais saíram para trabalhar. Quando nós acordamos, eles já não estão. Quando nós vamos dormir, eles ainda não chegaram. Essa foi minha história. Quando eu era criança, eu ia dormir e meus pais ainda não tinham chegado. Quando eu acordava, eles já tinham saído. A gente só tinha final de semana junto com eles. E às vezes não era um final de semana com qualidade. Às vezes era com brigas. Até que Jesus mudou nossas vidas. Jesus está sofrendo tantas coisas por nós que nós nem sequer vemos. Mas Ele está sofrendo. Quando nós não amadurecemos e reconhecemos o que Jesus tem feito por nós, nós nos submetemos a Ele. Cegamente. Mesmo sem entender tudo. Porque nós sabemos que Ele está certo. Para as mulheres que querem tomar o lugar do homem, querem ser parecidas com o homem, está faltando uma coisa só: ambição. Por que você se rebaixaria? Você quer tomar o lugar do seu marido? Por que você se rebaixaria? Você quer um lugar mais difícil? Por que você faria isso? Não tem sentido. Mulher que quer ser como homem, está faltando é ambição. Porque ser homem não é tão fácil assim. Como nós vimos anteriormente, nós temos que ser como Jesus Cristo. Esse é o papel do homem. E é um papel muito difícil. É assim que nós conseguiremos a submissão das nossas esposas. Submissão em amor. As esposas não deixam de amar porque são submissas. Pelo contrário, elas são submissas porque elas amam. Em primeiro lugar a Deus. E depois a você. Essa é a ordem natural das coisas, inclusive. Então, o coração da mulher, ela deve estar escondido em Deus. Escondido, muito bem escondido. Para que um homem, se ele quiser buscar esse coração e conquistar esse coração, primeiro ele tem que encontrar Deus. Mulheres, façam isso. Escondam seus corações, suas angústias, suas fraquezas, seus problemas, seu marido. Esconda tudo lá no coração de Deus, lá dentro. Se ele quiser atingir você, ele tem que passar por Deus primeiro. Isso transforma vidas. Porque Deus transforma vidas. Ninguém pode resolver as nossas situações. Não tem. Jesus pode. Jesus quer transformar o seu coração. Que nós possamos deixar Deus fazer a transformação. Que nós possamos fazer com que nossa vida sofra a transformação. Possível. É possível. É possível ser feliz neste mundo, ainda que não é o objetivo. Mais uma das coisas da vida que não é o objetivo, ser feliz. Não é o objetivo da vida ser feliz. O objetivo da sua vida é trazer para essa vida, não tirar dela o que você puder. Porque quando você morrer, o que você vai levar mesmo? Nada. Então venha para plantar, venha plantando. Deixe que outros venham colher. Deixe que outros venham colher. O objetivo da vida é fazer as pessoas felizes, é fazer minha esposa feliz, fazer meu filho feliz, mas felizes de verdade, felicidade verdadeira, que não se acaba jamais. Todo homem que se casa, ele tem que se fingir de um pouco de surdo, não é verdade? Porque as mulheres realmente falam, isso é a natureza da mulher. Então o homem tem que se fingir um pouco de surdo, mas a mulher também tem que se fingir um pouco de cega, para não ver tudo que o homem faz, né? Nós sabemos disso. Que Deus possa abençoar todos nós, nossos relacionamentos, que nós possamos ter acima de tudo um relacionamento com Ele. Que esse possa ser o nosso principal alvo, de nos relacionar com Deus e não nos relacionar só uns com os outros conforme nós achamos que deve ser. Vamos tentar nos relacionar como Deus acha. E outra coisa que nós precisamos fazer é nos adaptar, nos adaptemos uns aos outros. Quando nós fizermos isso, vamos lembrar novamente que foi o que Jesus fez. Jesus veio e se adaptou a nós, se transformou em servo. Ele era Deus, estava em pé de igualdade em todas as coisas. Ele é o Criador. Se Jesus não existisse, nada existiria. João capítulo 1, versículo 3 diz isso. Sem Ele, nada existiria. E Jesus veio nessa terra e se amoldou a nós.
se adaptou a nós, foi um de nós. E foi assim que Ele conquistou a cada um de nós. Mulheres, se adaptem aos seus maridos para conquistá-los. Maridos, se adaptem às suas esposas para que possam conquistá-los. Então que Deus nos abençoe, que o nosso relacionamento principal seja com Ele, e não somente uns com os outros. Amém. Amém.